nós que aqui estamos, Senhor, porque somos carentes e necessitados de ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, continua falando como o Senhor tem falado aqui nessa noite. Usa a Tua filha e fala e faz também como o Senhor quer fazer. Desde já celebramos com a certeza de que o Senhor está no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a amada igreja gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes em mais uma vez nos encontrarmos na casa do Pai, na presença do Senhor, para louvarmos, adorarmos e exaltarmos o seu santo nome, né? Hoje um dia muito especial, né, para cada um de nós. Eu creio que dia da mulher é todo dia, né? Porque dia da gente batalhar é todo dia, dia da gente lutar é todo dia, dia de a gente evangelizar é todo dia, dia da gente louvar e adorar ao Senhor é todo dia, dia da gente cuidar da nossa família e cumprir com a missão que o Senhor Jesus nos concedeu é todo dia. Então todos os dias é dia da mulher estar em ação, é dia da mulher estar cumprindo com a sua missão, fazendo a obra do Senhor. Mas, né, aprove ao homem colocar este dia como um dia especial. Eu digo dia especial, né? Não um dia internacional, mas um dia especial para a mulher. Então que possamos comemorar e nos alegrarmos deste dia que se chama hoje, que o Senhor fez para nós, né? E estamos felizes porque o Senhor nos chamou para cumprirmos com a missão. O Senhor nos chamou como mulheres guerreiras, como mulheres virtuosas, como mulheres valorosas, como mulheres destemidas, que não temem, nem mesmo no meio de toda a luta, de toda a dificuldade, mas não temem cumprir com a missão que o Senhor Jesus lhe confiou. Que possamos, né, entender isto e nos colocarmos à disposição do Senhor, nos posicionarmos em nome de Jesus. Eu gostaria, nesta noite, que a igreja, sem perca de tempo, abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5, versículo 24 em diante. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma mulher valorosa, uma mulher destemida, uma mulher corajosa, que enfrentou muitas dores, que enfrentou muitas lutas, mas mesmo se arrastando, mesmo sofrendo, gemendo e chorando, ela não negou a sua essência e ela foi até Jesus. Aleluia. Todos acharam em nome de Jesus? Amém? A partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: e foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia consigo mesma: se tão somente eu lhe tocar as suas vestes, eu sararei. Aleluia, glória a Deus. Somente até aqui, igreja, poder sentar glorificando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, nós vemos que nos dias de hoje é difícil, nós passamos por lutas, nós como mulheres guerreiras, valorosas, destemidas, corajosas, que fazemos a obra do Senhor, é difícil para nós, é difícil, passamos por lutas que muitas vezes nem mesmo a nossa família sabe. Muitas vezes você passa por luta que muitas vezes nem mesmo o seu cônjuge sabe. Muitas vezes nem mesmo seus filhos sabem. Nem mesmo as pessoas mais próximas e mais íntimas
não estava com hemorragia, ela era banida da sociedade, porque ela era considerada impura, ela era considerada imunda. Todo aquele em quem ela tocasse também ficaria impuro até o entardecer. Todo aquele que tocasse nela também ficaria impuro. Então, igreja, aquela mulher, ela não podia tocar em ninguém,
escolhe ficar, permanecer do teu lado, na tua vida. Os amigos, aqueles que estão na hora da diversão, que estão na hora da farra, que estão na hora da folia, na hora das alegrias desse mundo, quando você está na pior, eles simplesmente se escondem, eles fogem, eles correm, não querem saber. Sabe por que, igreja? Ninguém quer saber de problema. Cada um já tem os seus. Mas eu conheço um que na hora da maior luta da minha vida, da maior dificuldade, quando o médico chegou para mim e falou: olha, você vai ficar cega, ele disse: não, cega ela não vai ficar. Eu conheço um que cura, que liberta, que salva, que dá resposta, que não me abandona, que não me deixa só, que não é covarde, não volta atrás e nem desiste de mim e nem desiste de você. Ele é o único que não desiste. Ele é o único que não desiste. Quando você passa um momento mais doloroso, mais difícil da sua vida, muitas vezes ninguém sabe nem o que falar com você, muitas vezes ninguém sabe nem o que fazer com você, mas ele sabe. Ele sabe que somente a presença dele é o suficiente para te fortalecer, para te renovar, para te levantar, para te erguer, para te revestir. Aleluia. Aquela mulher, quando ela viu que nada resolvia, ela gastou tudo que ela tinha, todos os bens materiais que ela tinha, ela usou para tentar alcançar a vitória. Mas ela não conseguiu com as suas forças. E ela decidiu, ela tomou uma decisão de ir até Jesus. E ela parou para pensar: se eu tão somente for até Ele e tocar nele, eu sararei, eu serei curada. Ela ouviu falar de Jesus, igreja. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não podia estar no meio da multidão. Ela não viu Jesus operar milagres. Ela não viu milagres acontecerem. Ela somente ouviu. Mas a palavra diz que é pelo ouvir que vem a fé. Aleluia. É pelo ouvir que a nossa fé é renovada, é avivada, é fortalecida. Quando todas as nossas tentativas estão frustradas e nós olhamos para todos os lados e não encontramos uma saída, quando nós achamos que é o fim, Jesus ele chega e fala conosco. E quando nós ouvimos a voz dele, quando nós ouvimos o Senhor Jesus falar, nós entendemos que chegou a hora. Chegou a hora de nós agirmos por fé. Chegou a hora de você agir por fé e não por vista. Aleluia. Porque muitas vezes, igreja, nós queremos enxergar a nossa dificuldade, nós queremos enxergar a nossa fraqueza, nós queremos enxergar o preconceito da sociedade que nos abandona, que nos rejeita. Nós queremos enxergar as nossas dificuldades, as
ela decidiu: eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar prostrada. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir de mim. Aleluia. Porque muitas vezes, igreja, como mulheres de Deus, quando passamos por lutas, por dificuldades, às vezes somos as primeiras a desistir de nós mesmas. Às vezes não decidimos nos levantar e nos erguer e caminhar e seguir. Jesus, Ele não desiste. Ele não desistiu de você. Quando Jesus foi àquela cruz, quando Jesus foi traído, quando Jesus foi negado, quando Ele foi humilhado, Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter olhado para as dificuldades. Ele poderia ter olhado todos aqueles discípulos que negaram, que traíram, que humilharam Ele, que deram as costas, que se afastaram no momento da sua maior dificuldade. Ele não olhou para isso, porque Ele tinha uma missão. E nós também não podemos olhar para a dificuldade, porque nós temos uma missão. O nosso alvo não é olhar para o homem, não é olhar para as dificuldades, não é olhar para o que perdemos, não é olhar para o que sofremos, não é olhar para trás, como fez a mulher de Ló. É olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Porque Ele não desistiu de você. Então por que você desiste de você? Por que você vai desistir de você? Por que você vai desistir de caminhar? Por que você vai desistir de continuar? Por que você vai desistir de batalhar? Por que você vai desistir de fazer a obra do Senhor? Por que você vai desistir de agradar a Ele, de louvar a Ele, de adorar a Ele, de glorificar a Ele? Se foi Ele que te criou para o louvor da sua glória. Aleluia! Ele não nos criou para olharmos para trás, igreja. Ele não nos criou para sermos covardes, não. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus vivo, um Deus que não desiste nunca. Aleluia! Um Deus que, quando vê o homem jogado na sarjeta, imundo, sujo, destruído pelas drogas, destruído pelos vícios, destruído pela prostituição, Ele vai lá e tira de lá e arranca de lá e usa alguém. E quem sabe esse alguém é você. E arranca ele de lá e traz para a sua presença e faz dele uma nova criatura. Aleluia! O Senhor, Ele não desiste. Ele não desiste. Se nós dermos um passo para Ele, se nós dermos um passo, Ele dá muitos para nós. A palavra de Deus diz que se nós nos aproximarmos de Deus, se nós nos achegarmos a Ele, Ele se chegará a nós. E foi isso que aquela mulher fez. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a sua fraqueza, ela enfrentou as suas dificuldades, ela enfrentou as suas limitações, ela enfrentou o preconceito da sociedade. Quem sabe naquele meio tinham pessoas que estavam olhando e pensando: mas o que é que essa mulher está fazendo aqui? Ela não pode tocar em ninguém. Mas mesmo assim, ela continuou. Ela não desistiu, porque ela tinha propósito. Ela se posicionou e decidiu: eu tenho um propósito e eu vou até o fim. Aleluia! E mesmo enfrentando a multidão, mesmo sem forças para seguir, ela continuou. Ela continuou. Ela continuou. E a cada passo que ela dava, a cada passo que ela dava, perdendo vida, porque sangue é vida. A cada passo que ela dava, perdendo vida, ela estava dando um passo em encontro, ao encontro do autor da vida. Ela estava dando um passo
eu vou me posicionar, eu vou dar um passo, eu vou dar mais um passo, mesmo sem querer, mesmo sem forças, eu vou dar mais um passo. Você, a cada passo que você dá, você está dando um passo para se renovar, para encontrar com o autor da vida, com aquele que renova as nossas forças, com a fonte da vida eterna. Aleluias, o Senhor Jesus. E me chama a atenção, igreja, que quando aquela mulher foi lá e ela tocou, ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla da veste de Jesus. E quando ela tocou somente na orla da veste de Jesus, algo grandioso aconteceu. Porque, igreja, pela fé, ela tocou com fé em Jesus. É fácil tocar com fé, igreja? Não é fácil. Às vezes nós sentimos que a nossa fé esgotou, que não existe mais nada. Estamos esgotados. Mas quando nós decidimos, eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar em Jesus, Ele honra o nosso posicionamento. Porque quando nós honramos a Ele, Ele nos honra. Quando nós nos posicionamos, eu vou tocar em Jesus, Ele aumenta a nossa fé, Ele fortalece a nossa fé, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, Ele nos põe de pé, Ele nos honra diante da multidão. Aquela mulher, quem sabe ela estava ali com tanto medo, porque aquela multidão poderia julgar ela, ela não deveria estar ali, ela deveria estar isolada no canto dela. Mas ela decidiu superar todos os seus medos, todo o seu abandono, todo o preconceito que às vezes nós sofremos. Porque às vezes as pessoas não entendem o que nós passamos, mas Jesus entende. E quando nós vamos até Ele, Ele nos surpreende. Aquela mulher foi até Jesus, e Jesus perguntou: quem me tocou? E todos ao redor de Jesus, todos os discípulos ali estavam. E Pedro disse para ele: Senhor, tu perguntas quem te tocou? Tu estás cercado por uma grande multidão. Como alguém pode saber quem te tocou? Muitos, igreja, muitos apenas se aproximavam de Jesus, apenas encostavam em Jesus, mas tocar em Jesus não. Tocar em Jesus, somente aquela mulher tocou. Os outros apenas se aproximavam, os outros apenas encostavam, mas aquela mulher tocou em Jesus. Tocou pela fé, porque ela tinha um propósito, ela tinha uma missão a cumprir. Aleluia! Ela tinha fé que ela ia alcançar, que se tão somente ela tocasse nele, ela seria curada. E da maneira como ela creu, assim aconteceu. Da maneira como ela declarou, assim aconteceu. Aleluia! É esta fé, igreja, que nós precisamos ter. É entender que se tão somente nós tocarmos em Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira especial, nós vamos receber dele a virtude, a força, o renovo para continuarmos a caminhada. Aquela mulher talvez já estava pronta para desmaiar no meio daquela multidão de tão fraca que ela estava, mas quando ela
Ele não faz nada se nós não nos colocarmos à disposição, se nós não nos posicionarmos. Por isso é preciso dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te louvar, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar. É preciso abrir o coração para Jesus. Não endureça o seu coração, porque o Senhor Jesus, Ele está te chamando. E quando Ele chama, é porque Ele tem algo grandioso para a tua vida. E Ele quer te dar grande livramento. E Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Basta você dar um passo para Ele. Basta você decidir, escolher: Senhor, eu não quero estar à beira do caminho. Eu não quero estar no meio do caminho. Eu não quero. Eu quero andar contigo, porque só